Eu falei até que enfim, meti o dedo no olho pra chorar e por dentro querendo rir. Isso aí, Brasil! Começando mais um Inteligência Condominial. Bom dia, amigão síndico! Bom dia, você do Conselho Fiscal! Bom dia, condômino! Vamos acordar, vamos aprender um pouco. Você é o maior agente de mudança do seu condomínio. Participe do dia a dia do seu condomínio. E é isso aí, o meu, o seu, o nosso Inteligência Condominial. Porque aqui condomínio é papo popular. E hoje recebendo essas feras do mundo condominial, o meu amigo Francisco da Residência Web. Bom dia, Francisco. Bom dia, Thiago. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes desse programa. Uma excelente semana para todos. Vamos que tem muito notícia boa, muito papo legal pela frente aí. E ela, nossa síndica viajante, ela que é uma síndica 11, 12, 13 mil estrelas, direto de... Hoje, sabe onde é que ela tá, Francisco? Rapaz, eu nunca sei, viu? Tô por fora. Hoje ela está na Dinamarca. Bom dia, Vanessa! Bom dia, Thiago. Bom dia, Francisco. Bom dia, ouvintes da rádio. Espero que vocês estejam todos bem. Olha, eu vou te falar, hein? Eu nunca fui pra Dinamarca, mas tenho vontade. Ainda não, mas logo estará lá. Aí você pode me convidar, tá? Se quiser, convido o Francisco também aqui. A gente vai fazer um documentário, condomínios na Europa. Opa, vai ser interessante isso, hein? Show de bola! Lembrando, pessoal, que esse programa tem um oferecimento da Residência Web, tem o pessoal da Altec Elevadores e o pessoal da Central Soluções, administradora de condomínios e terceirizadora. E vamos começar devaneando, como sempre, né, minha amiga Vanessa? Sim, com certeza. Ainda mais essa semana que a gente já tá correndo pro finalzinho do mês, não é? Já estamos praticamente em junho. Olha isso, metade do ano passados. Beleza, então vamos lá. Hoje o nosso papo para iniciar é o seguinte: o que não pode faltar para um síndico do século XXI, meu amigo Francisco? O que não pode faltar, Thiago, além de muita disposição, é a vontade de aprender sempre, né? É importante demais que o gestor sempre se coloque na condição de aluno, né? Ele tem que buscar conhecimento, ele tem que fazer parcerias, ele tem que estreitar o relacionamento com pessoas do próprio meio e buscar as melhores práticas também com a coletividade, né? Então, é muito ruim quando você se isola, quando você se fecha, quando você acha que é o dono da razão, quando você acha que já sabe tudo. A gente está no eterno aprender e é muito importante isso, né? Não há problema nenhum você beber em outras fontes, né? Não há problema nenhum pegar bons exemplos, bons insights e implantar no seu condomínio. Não há problema nenhum rever a sua postura sempre que necessário, porque na realidade a gente vai fazendo e vai aprendendo e vai construindo, né? Eu acho que uma coisa que é muito importante é essa vontade de fazer o bem e sempre estar evoluindo, né? E sempre estar socializando com outras pessoas do mesmo segmento, sejam os condôminos, sejam os próprios síndicos também, e todo esse conjunto, né, de atores que atuam no segmento condominial. É verdade. Ô Vanessa, você que é uma síndica aí, 11 estrelas, vamos dizer assim, o que não pode faltar para Pessoal, só para quem não conhece, existe um curso em Sampa que é referência em Brasil do Carpati, que é Síndico 5 estrelas, né? E a Vanessa, que eu sei que tem uns 10 anos, que ela é a primeira desse curso do ranking lá dos melhores alunos, né? Por isso que eu fico falando Síndico 11, 12 estrelas, porque ela é uma grande constelação, né, minha amiga? Agradeço, eu fico honrada, viu? Eu fico honrada mesmo por esse elogio e realmente eu recomendo a todos os síndicos que façam a prova, é muito importante e acaba também sendo um diferencial, né? Nesse mercado aí do século, do que a gente fala síndicos do século XXI. Olha, o primeiro ponto que eu coloco para todos os síndicos, né, é um checklist imenso, né, de atribuições, capacitações, mas o síndico ele deve ser organizado, né? A primeira coisa que eu sempre falo, o síndico deve ser organizado, deve saber trabalhar em equipe, ele tem que estar conectado com as novas tecnologias, como disse o Francisco, ele deve estar constantemente se aprimorando, porque o mercado condominial ele é muito dinâmico, né? Ele tem que saber se comportar também perante a massa condominial, saber fazer uma assembleia, saber falar com os moradores, ou seja, a comunicação dele deve ser com bastante inteligência
inteligência emocional. Tem que estar um passo à frente, porque, como eu falei, o mercado ele é muito dinâmico, muda toda hora, então ele tem que estudar constantemente. E assim, tem que saber o perfil que ele quer ser, né? Ele tem que ter clareza do papel dele no mundo condominial, sabendo lidar com o orçamento, lidar com as pessoas, porque senão não funciona, né? Então, olha, você vê várias características, várias situações em que ele deve saber se comportar, por isso também eu falei da clareza do papel. Tem outras, né? Mas os mais importantes hoje que eu vejo são esses. Eu vou dar o meu palpite, porque eu também sou síndico. Eu acho que não pode faltar pro ciclo do século XX. Sabe o que é, Vanessa? Você quer, Francisco? Ação. O síndico tem que ter ação, galera. As coisas acontecem no campo do fazer. A gente fica também só, é lógico que é importante se preparar, a gente ter organização. E outra coisa importante, eu acho que a gente também aprender a ouvir, né? Ouvir seus clientes. Essa semana eu passei por um processo, no qual eu se tornei síndico no condomínio aqui em Samambaia. E a grande reclamação dos moradores, sabe o que foi? Primeiro, o síndico não ouvia eles. Eu falo, cara, a gente tem que ouvir o nosso cliente, cara. Então a gente tem que aprender a ouvir, é lógico, dando limite, organizando isso para que não seja uma coisa abusiva, vamos dessa maneira, né? Entender qual a importância disso. E principalmente, cara, é ação. Acho que a gente tem que começar a fazer. Aí muita gente estava reclamando porque não faz detetização, não sei o que. Então a gente percebe que é dois aspectos. Primeiro o ouvir, que é importante, a gente tem que a obrigação de ouvir esses condôminos, que são nossos clientes, somos gestores, né? E eles trazem essas informações do que precisa acontecer ou o que eles querem que aconteça no condomínio, né? E a outra coisa de grande importância é sair do campo da inércia e começar a fazer, né? A gente trazer talvez que se torne um processo de gestão mesmo, né? Preciso fazer uma detetização. Como é que é feito? Leva isso, quero fazer uma obra. E você levar essas informações com mais clareza para os condôminos para eles tomarem essa decisão. Lembrando que as mudanças acontecem dentro do condomínio. Eu falo que a mudança também de dentro para fora, né? Que esses condôminos também têm que ter consciência, têm que participar. Mas nós, como gestores, temos que ajudar esse processo. Eu entendo que o síndico também tem essa obrigação de ajudar esse processo e ser ponte, né, da necessidade do condomínio e como pode ser resolvido isso. Aí depois, na Assembleia, se decide se vai ser feito ou não, mas nós temos esse dever de levar essa solução, né, Francisco? Exato, Thiago, e é importante você ter essa visão, né, tanto de dentro quanto de fora. Sobretudo quando você assume um condomínio, além de fazer aquele inventário daquilo que você está recebendo, fazer uma verificação de como é que está as manutenções, como é que está a inadimplência, como é que está o relacionamento com os condôminos. A Vanessa colocou um ponto muito importante. Às vezes o síndico é um excelente gestor, mas ele não gosta de tecnologia, às vezes ele tem dificuldade de conversar com as pessoas. Então o síndico, ele tem que ser um profissional versátil, ele tem que ser uma pessoa antenada com o dia a dia. Muitas vezes uma implantação de um aplicativo, muitas vezes uma conversa com outro profissional do segmento, com outro síndico, com o morador, com o zelador, com o encarregado, com o porteiro, pode abrir o horizonte para essa pessoa também. Então ele precisa estar atento à necessidade daquela coletividade que ele convive. E também uma coisa que é muito importante, eu acho que você tem que prestar conta regularmente, mas a prestação de conta que eu me refiro aqui agora não é só a prestação de conta financeira, é a prestação de conta da gestão como um todo, né? Então, você faz um inventário daquilo que você está recebendo, né? Você que agora recém-eleito síndico aqui no condomínio em Samambaia, faz o levantamento daquilo que você está recebendo e, assim que possível, externa isso para o seu conselho fiscal, para os condôminos, para vocês saberem, porque muitas vezes as pessoas acham que você vai ser o grande salvador, mas muitas vezes aquela coletividade também não ajuda. Então é importante você deixar claro em que pé que você pegou aquele condomínio, quais são as propostas e gradativamente implantando uma a uma para que a coisa vá fluindo e todo mundo veja que o sucesso de um condomínio não depende apenas do síndico. Eu diria que depende muito mais, né, dos condôminos. O síndico é aquele grande maestro que rege aquela orquestra que é formada por todos os condôminos, pela equipe que trabalha no condomínio. Então, se todo mundo fizer a sua parte, vai ser um belo show, sai tudo afinado e é bom para todo mundo. É verdade. Vanessa, tem 3 anos que eu escuto essa palavra e eu acho ela muito bacana, que é... Você gostaria de fazer algum adendo? Olha, o Francisco, ele adora essa palavra também. O Francisco falou muito bem. A palavra que eu vou usar agora é engajamento, né? Precisa existir o engajamento da gestão com os moradores. É muito fácil, né, falar o síndico é aquele que tem que segurar e carregar todo o piano, que não é verdade, né? O síndico, ele é o CEO, é o mandatário do prédio, mas ele não é o escravo.
né? Então, assim, o que eu falo é, os moradores também têm as suas responsabilidades, têm as suas obrigações. Não é porque só está na lei, está na convenção, está no regulamento interno, e tem que estar na consciência de cada um de que eles são tão responsáveis quanto qualquer outro ali, né? O síndico, ele só é o representante, e ele vai agir claramente de acordo com aquilo que a massa condominial também determinou. Então, colocar toda a responsabilidade na mão do gestor é uma roubada, porque não é real isso. Os moradores precisam estar também engajados, também tem que estar ativos e fazer a sua parte, a começar pela participação nas assembleias. E é bacana isso aí, né, pessoal? Porque foi exatamente o que eu falei lá no dia, né? O antigo síndico, eu era subsíndico dele, eu fazia o curso de consultoria com ele pediu pra sair e tal. E aí os moradores engraçados falaram assim, mas não tem prestação de conta. Eu falei, opa, calma aí. Tem sim, você não tem seu boleto aí? Tem, pega o seu boleto. Aí lá tá falando um resumido das entradas e saídas. Com isso você consegue fazer a avaliação. Então você não precisa do conselho fiscal para cobrar. Você pode cobrar. Você pode ver o que está acontecendo no seu condomínio. Você tem que participar. Não existe mudança. Você está falando uma coisa interessante sobre o futebol. Eu lembrei disso, né? O técnico, ele dá as regras, mas se os jogadores não jogarem e não se empenharem, não vai acontecer. Não vai ganhar campeonato, não vai ganhar nada. Então a gente tem que entender que é um todo. É uma equipe. Você entendeu? Por exemplo, eu cito um exemplo, quando eu era gestor aqui em Brasília, de uma empresa, a gente mudou a empresa toda, Francisco e Vanessa, por questão da comunicação. Achou que ia melhorar, só que não mudou. Então o grande fator, o grande elemento são as pessoas, essas que fazem a coisa acontecer. E eu ainda falei para eles, eu falei, vocês querem melhorar o condomínio de vocês? Vocês têm que atuar porque é o patrimônio de vocês. Eu sou passageiro. A gente está síndico, a gente não fica eternamente como síndico. Então, é um processo que pode... Eu falei, eu posso amanhã também não querer ficar, ou vice-versa. Então, a gente tem que é um processo. Mas vocês têm que participar, porque no final, quem fica é vocês. Então, vocês vão colher as coisas boas, vocês vão colher as coisas ruins. A gente tem que começar a entender que a gente simplesmente são o quê? Nós sim estamos comandando o barco, mas se todo mundo remar de uma forma diferente, vai ficar só rodando, e talvez não vai alcançar os objetivos ali que foi traçado para aquela gestão. Não é verdade, minha amiga Vanessa? Ela que é uma síndica 11 estrelas. Olha, não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. E assim, é mudança de comportamento, né? Eu acho que todo mundo está numa revolução grande de muitas mudanças acontecendo, a pandemia acelerando tudo isso, né? Todas essas transformações, essas mudanças, mas aquilo que você falou, ação, movimento e conscientização dos seus papéis dentro do condomínio. Então, amigão síndico, me fiz entender? Espero que sim, que você possa colocar isso na sua cabeça, que isso possa dar um comportamento no seu dia a dia. Eu, pra você ver, Francisco, eu acho que fazer o curso 5 estrelas é bom, cara, porque a Vanessa só fica viajando. Vanessa, como é que é os condomínios na Dinamarca? Olha, frios. O europeu é frio, o europeu? O Brasil tem uma grande característica, né, que é esse, quando tá tudo indo muito bem, principalmente, quando tá indo ruim a gente nem fala, né, a gente só tem que falar realmente de coisa boa, que é esse engajamento, essa energia, né, o brasileiro, ele tem uma energia. Para em festa pra você ver, para em festa do condomínio pra você ver, o pessoal adora, né, gosta de reclamar também, mas eles também estão engajados, têm uma energia diferenciada, um calor humano diferente, né. Verdade. Então agora vamos para um quadro muito bacana do nosso amigo William Borghetti, que é nosso quadro Comunicação Condominial. Vamos aprender um pouquinho com ele hoje. Valeu, meu amigo William Borghetti, nosso quadro Comunicação Condominial. Ô Vanessa, você traz um insight muito bacana, né?
a gente começar a utilizar mais imagens no nosso informativo, nas suas apresentações de assembleias, né? Com certeza, é assim, olha, a gente numa apresentação, principalmente de condomínio, onde o síndico ele está, por exemplo, iniciando o trabalho, ou ele vai participar de uma concorrência, é importante ele lembrar que tem públicos diversificados, né? Existem públicos da qual ele nem conhece. No decorrer do trabalho, quando ele já é eleito, ele já sabe como é o público, já sabe qual é o tipo de comunicação que ele tem que fazer. Mas enquanto ele não sabe, independentemente disso, o William até falou, olha, eu já nem uso mais slides, né? É importante falar o seguinte, nós temos pessoas idosas que ainda não estão completamente conectadas com a tecnologia. Nós temos jovens, hoje o público mais jovem já fazendo aquisição de apartamentos, né? Então já fazendo parte desse público, tem condomínio que tem um público muito jovem, tem um perfil diferenciado, a gente ainda não sabe. Temos o pessoal da meia idade, nós temos pessoas que já são doutoradas, PhD em muita coisa, mas nós temos também as pessoas que não têm tanto conhecimento, têm conhecimento mais da escola da vida, mas também não são tão letradas. Então, assim, é muito diversificado esse público-alvo que a gente chama. Então, eu entendo que o síndico ele tem que ser flexível, inclusive na apresentação. Então, assim, claro, não vai colocar um texto gigante, texto ninguém vai ler, não tem como colocar texto, mas abusar mesmo das imagens, né? Existem pessoas que entendem muito mais, inclusive, e conseguem se concentrar muito mais na apresentação tendo as imagens. Eu, particularmente, eu uso slides, né, de apoio, eu acho importante, até para você mostrar, por exemplo, olha, certificados. Eu gosto de apresentar os meus certificados numa apresentação de condomínio, para as pessoas verem que, ó, existe isso, não é fake. Tem síndicos hoje no mercado que mentem, né? Passam informações que são inverídicas. Então você mostra a vida como ela é. Mas abusar mesmo das imagens para pegar os moradores que a gente chama de sinestésicos, que precisam sentir aquilo que está sendo apresentado. Porque também não dá para ficar só na questão de você ficar falando, se comunicando só pela linguagem verbal. Existe a linguagem não verbal, que pode ser utilizada pela apresentação nos slides, utilizando imagens, pontos de atenção, pontos de equilíbrio na apresentação, para não ficar uma apresentação chata, né? Utilizar bem a voz. Você percebeu que o pessoal tá quase dormindo, você tá falando, tem síndico, vai falando, o cara tá todo mundo dormindo. Levanta a voz, mostra a postura, o corpo fala. Então, abusar realmente de formas não verbais na comunicação. Beleza, isso aí, nossa amiga Vanessa Muniz, ela que é síndica profissional em São Paulo, mas no momento está na Dinamarca. Ô Francisco, é isso mesmo? Sim, Tiago, eu até tenho um exemplo que a gente tem vivenciado esses dias agora. Nós fomos implantar o nosso sistema Voto na Web, né, que é um sistema para realização de assembleias presenciais, virtuais e híbridas, num condomínio aqui em Brasília. E esse condomínio tem uma característica interessante, são 470 unidades, é um condomínio horizontal, e você tem dentro do condomínio lotes, você tem chácaras dentro do condomínio também, e o público, a grande maioria é formada por jovens há mais tempo, né? Então, assim, e a gente tem que fazer todo um trabalho, né, quase que uma catequese efetivamente, para fazer com que a nossa função, né, o nosso aplicativo se torne acessível para todos. E isso é uma coisa que a Vanessa colocou, que é muito importante, e o William também colocou, que você tem que avaliar qual é a ferramenta adequada e qual é o formato adequado para você atingir a maior quantidade de pessoas daquele grupo lá. Nesse caso específico, o que nós fizemos, né? Nós, em conjunto com a gestão, com a síndica, produzimos um vídeo dela apresentando, né, para o condomínio, porque o visual as pessoas assimilam com mais facilidade. Como eles estão numa assembleia que vai acontecer de fato agora no dia 29 de maio, e usando a plataforma, muitos não têm habilidades em informática, não têm conhecimento, a gente vem há 3 semanas fazendo uma espécie de catequese, vamos dizer assim. Aquele grupo que já tem um pouco mais de afinidade com a tecnologia, a gente fez uma assembleia teste para eles conhecerem, para eles ajudarem também a divulgar, conhecer a ferramenta, mas foi produzido também um vídeo institucional, né? Foi produzido também um questionário com perguntas e respostas, né? Foi enviado antecipadamente para que todos os condôminos mandem as suas dúvidas, de modo que a gente vai fazendo uma apresentação do lado, publicando perguntas e respostas do outro lado, trazendo uma assessoria jurídica para a Assembleia também, e em paralelo, né, fazendo também essa Assembleia híbrida, de modo que vamos ter uma equipe lá presencial, obviamente respeitando todas as regras sanitárias, de modo que a gente faça o possível para que a maioria das pessoas participe dessa Assembleia. Inclusive, a gente avaliou
que pela dimensão do condomínio, por as pessoas terem essa característica própria, a Assembleia ela vai começar às 9 horas da manhã do sábado e vai terminar às 9 horas da manhã do domingo. Então, a gestão faz a sua apresentação, abre seu espaço, seja para a participação do condômino, aqueles que tiverem presencial, aqueles que tiverem online, via chat, via perguntas, esclarece as dúvidas e depois abre para a votação. Ou seja, é a gestão se aproximando daquela coletividade, né? Então, assim, é muito importante isso. E nesse caso específico, nós sugerimos, sim, à síndica que fizesse um slide, um PowerPoint, para que ela pudesse nortear os passo a passo, porque uma coisa que a gente também precisa ter clareza é que muitas vezes você se perde, ou você acaba demorando mais tempo para apresentar aquilo que é necessário. Então, o slide não há problema nenhum, né? O síndico tem que dominar o assunto, mas ele tem que também contar com todos esses recursos. Se para alguns o visual é mais interessante, então ele tem que trabalhar com o visual. Se para aqueles o auditivo é mais interessante, ele tem que trabalhar com o auditivo. Porque a gente não tem, né, uma única situação no condomínio, a gente tem uma coletividade bastante diversa. O que é mais importante, e aí eu recebi até uma ligação ontem, né, do conselheiro fiscal desse condomínio, que ele é uma pessoa jovem há mais tempo também, mas trabalhou a vida toda na área de informática. Ele me ligou e falou assim: Francisco, queria ligar para agradecer a vocês, porque nessa prévia que a gente fez de assembleia no sábado, né, a gente chamou de assembleia de teste, com todos os recursos, né, obviamente apenas a pauta era uma pauta fictícia, mas ele falou assim, foi a oportunidade da gente fazer uma tradução para muita gente, né, inclusive de qual botão do celular que ele entra para votar, né, se ele usa o equipamento dele Android ou seu iOS, e com base nisso teve um morador que falou uma coisa fantástica, falou assim: olha, meu vizinho aqui, por exemplo, é um camarada gente boa, mas ele tem muita dificuldade. Se você colocar o vídeo, só de ver o vídeo ele vai ficar nervoso, porque ele é muito ansioso. Então, coloca só a tela lá no PowerPoint lá, de qual item que ele tem que clicar. Ele já sabe o que ele vai votar. Então, para uns, um slide resolve, para outros a fala resolve, para outros você pode colocar um vídeo resolve. Então, é usar de todo esse arsenal para fazer com que o engajamento, que é uma palavra da Vanessa usada hoje, que é muito forte, né, que eu acho que é importante também, gere por parte daquela coletividade o interesse de participar, né? A gente sabe que, infelizmente, a grande maioria dos condomínios, o condômino ele é omisso. Ele só se faz presente muitas vezes, às vezes quando o leite já derramou, ou quando é uma coisa que de repente vai impactar muito as finanças daquele condomínio. Então, assim, se a gente conhece o nosso perfil, e aí é uma coisa também muito importante, né? O síndico, a síndica, ele tem que buscar, com as ferramentas que ele possui, no nosso caso aqui a gente usa muito o Residência Web em Brasília, um dashboard, né, que é um painel com as avaliações. Então, como é que é a interação dos condomínios? Será que numa enquete ele participa mais? Será que no fórum ele participa mais? Será que ele prefere mais presencialmente? Então, quando você faz esse diagnóstico daquela coletividade, fica mais fácil de você trabalhar, né? Ah, o homem é fera, hein, Vanessa? Ele é mesmo, nossa, que alegria ter o Francisco. É isso mesmo, falou tudo. A gente é que tem que buscar as formas de comunicação adequadas para determinar a demanda. Quanto mais comunicação, mais facilidade se a gente trouxer na comunicação, melhor ainda. Aí não tem desculpa, né? Ninguém vai poder reclamar que não teve habilidade na forma de comunicar-se. Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal que tive uma live muito bacana sexta-feira, pessoal de Salvador aí, pessoal do Nordeste, mandar um beijo no coração todos os síndicos. A gente tivemos nosso quadro de síndico para síndico, o amigo Saulo Félix, uma grande referência no Nordeste. Ô Vanessa, outra coisa importante também, eu acredito que o síndico começar a adotar na sua gestão é comunicados antes e depois, né? Comunica para as pessoas através dessas imagens, como é que está o processo, porque às vezes o morador, muitas vezes, ele só chega e entra para a casa dele e não sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que é muito importante também a gente utilizar esse mecanismo com os informativos para poder informar essas pessoas mesmo. Até uma forma de você divulgar o trabalho que está sendo feito no condomínio e ter o seu próprio trabalho, que eu costumo dizer o seguinte, que muitas vezes o síndico é o cara que faz a coisa certa, do jeito certo, só que não fala para ninguém que está fazendo a coisa certa do jeito certo. Não é verdade, Vanessa? Exatamente, não basta ser bom, né? Você tem que mostrar o quanto você é bom. Assim, comunicação nunca é demais. Só que lembrando também o seguinte, né? O síndico ele também não deve se escravizar dentro de um condomínio, porque efetivamente ele não vai conseguir agradar a todos, né? Também tem um limite. Eu vejo hoje síndicos desesperados que já nem dormem, porque falam, nossa, aconteceu um problema de madrugada, já tenho que me comunicar, senão vou falar que eu não me comunico. Tem um limite também. As gestões elas têm que ser humanizadas, o síndico também tem que ter fôlego, porque efetivamente está virando um trabalho muito escravizado, tenho percebido isso, porque o morador ele quer comunicação na hora dele, mas também existem limites
limites e o síndico tem que saber esse limite, porque senão vai ficar um trabalho muito árduo, tá? Eu falo sempre isso, tem que ter até um limite para essas questões. Teve um morador, né, que me ligou e falou assim, você não comunicou que o portão quebrou agora à 1 da manhã? Ele me ligou a 1h da manhã. Aí eu disse, olha, existe uma equipe que está trabalhando no operacional nesse horário, já foi acionada a empresa de portão, mas você não comunicou no grupo. Eu falei, olha, agora é 1h da manhã, eu estava dormindo, e como eu disse, o operacional já funcionou. Então o síndico ele tem que dar um limite também para as atribuições e para os moradores que não têm um pingo de educação, porque senão vai ficar 24 horas trabalhando. Não existe isso, né? Então existe um limite também. A gente fala muito de comunicação, mas tem que também falar da questão do síndico, da saúde do síndico. Tem limite e tem horários para essas questões também. Não, isso fala com grande, sabe, grande sensatez, porque a gente tem que, somos profissionais. Eu acho que o síndico profissional, ele é um profissional, então ele tem que saber impor os horários, conversar e entender também o seguinte, as pessoas têm que entender, vou falar uma coisa aqui pra você entender que está nos ouvindo. E, passa esse nosso programa aí pra frente, para as pessoas entenderem o seguinte. A gente não precisa ficar 24 horas no condomínio. A gente tem uma equipe, a gente somos gestores, ou seja, delegamos tarefas e depois monitoramos elas. As pessoas acham que síndico profissional tem que ficar 24 horas no condomínio. Não tem necessidade. É gestão, gente. É gestão, ou seja, delego, né? E depois vou lá conferir como é que tá e vou corrigindo esse processo aí, entendeu? As pessoas acham que tem que ter 24 horas. A Vanessa aconteceu um caso parecido com o seu, Vanessa, comigo, né? Um disjuntor quebrou, né? E aí o cara ficou bravo comigo. Porque o disjuntor tinha que botar... Agora falou, botar no grupo, não sei o que. Eu falei, moço, isso aqui é um acidente. Sabe o que é um acidente? É algo que você não programa. Se eu tivesse a programação, não teria acontecido o acidente. Mas sim, é complicado mesmo. A gente tem que se impor, entender que a gente somos profissionais. E outra coisa, dá a regra do jogo. A Vanessa, quando eu chamei ela de síndico para síndico, ela falou coisa interessante. Ela falou, síndico tem que tirar férias. E quando ela pega um condomínio, ela fala, tal mês é férias. Então a pessoa, ou seja, deu a regra do jogo. Você quer me contratar? Quer. É assim, assim, assado. Porque aí as pessoas vão saber como é que funciona a coisa. Não é verdade, Vanessa? Exatamente. Lembrando que o síndico ele é um empresário também. Ele vai colocar algum funcionário, um preposto no lugar, vai verificar uma forma de comunicação. E o síndico ele não é pago só para fazer visitinha. Meninos, não podemos esquecer que o nosso CPF e não o CNPJ do contrato de prestação de serviços para não gerar vínculo de trabalho, que é a base, é a chave, é a mãe do negócio. Existe uma responsabilidade pessoal. Então, quando você emite a sua nota fiscal, você também emite o termo de responsabilidade pela utilização do seu nome, do seu CPF, para ficar responsabilizado pelo prédio, pelo condomínio. Então, não é só cuidar de tudo isso e as visitas. Não, eles pagam, os condomínios também pagam aos síndicos profissionais pela utilização dos seus dados pessoais para ser o mandatário daquele condomínio. Então, você não precisa, se você não for ao condomínio no período de férias, você não vai deixar de ser o responsável legal pelo prédio. Você não vai deixar de ser o responsável pela massa condominial. Você não vai deixar de ser responsável por tudo aquilo que acontece, inclusive na sua ausência. Aí existe um preço a se pagar, que é o valor da nota fiscal. Por isso que eu falo, tem que saber cobrar, tem que saber se posicionar e tem que deixar muito claro as formas de atuação. Claro, imagine só se o síndico não tira período de descanso, vai morrer, vai tomar AVC. Isso aí, galera, aqui é Ativa FM 98.1, programa e passando a regra do nosso quadro Inteligência Condominial. Vem pra cá, síndico, porque aqui condomínio é papo popular, as maiores feras, os maiores conhecimentos do mundo estão aqui conosco. E, cara, que papo bacana de hoje, ó. Tô muito feliz, né, Francisco? Que cada dia a gente vem aqui e aprende um pouco mais com essa amiga Vanessa, que é 12 estrelas. Cada dia aumenta a estrela dela porque é um aprendizado. A gente vamos aprendendo junto. O nosso amigo Francisco, que tá há mais de 20, 30 anos aí como é que é? Um velho novo? Gostei. Como é que é? Jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo. Cada programa tem uma boa, velho. Então isso aqui, Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui, condomínio é papo popular. Vamos agora pro nosso plantão Tira Dúvidas, Vanessa. Opa, adoro!
Então vamos lá, o primeiro questionamento do dia é do nosso amigo Moraes, ele é lá do Rio de Janeiro. Moraes, um abraço, um beijo pra você e vamos pra dentro. A pergunta dele é a seguinte, ele já começa assim: olá, poderiam me ajudar? Pode, Vanessa, ajudar ele? Podemos, com certeza, a gente vai fazer o melhor. Pode, Francisco, vamos conseguir ajudar ele? Vamos, com certeza. Então é o seguinte, a queixa do nosso amigo Moraes é a seguinte, ele comenta que a construtora entregou o edifício, certo, por o síndico, com apenas uma chave de cada coisa. E aí ele fala que isso vai ter um custo a mais para os moradores, lógico, tirar cópia de tudo para todo mundo, né? E aí ele pergunta se a construtora pode fazer isso. E aí, minha amiga Vanessa, pode ou não pode? Olha, a primeira coisa é a seguinte, a construtora, ela só vai entregar ao síndico as chaves, os acessos das áreas comuns da edificação. Não cabe ao síndico recepcionar as chaves das unidades privativas. As chaves das unidades privativas cabe à construtora entregar a cada adquirente, a cada proprietário, possuidor da unidade. Então, assim, normalmente eles entregam sim um controle, a chave, né? Às vezes vem uma cópiazinha, mas normalmente entregam as duas cópias, né? Que normalmente vem as duas cópias. Quando vem uma só é esquisito, né? Você fala, oi, me dá outra cópia, porque as chaves normalmente já vem com duas chaves, né? Para cada segredo. Daí cabe ao síndico pleitear essas cópias faltantes. Mas é importante colocar que dos apartamentos, né, eu até vi o questionamento do morador, desse nosso ouvinte, das unidades privativas, não cabe ao síndico receber e nem deve receber. Quem deve entregar as chaves é a construtora a quem de direito. Áreas comuns do prédio para o síndico, né, controles de acesso de portões, manuais das áreas comuns do condomínio, né? Não é só a chave, né? Mas os manuais, as notas fiscais de todos os equipamentos que foram comprados, todos os termos de garantia, que ainda acabam tendo vigência, validade, e aí tudo aquilo que for de unidade privativa é direto da construtora com o morador. E morador não tem que ter, não é, chaves das áreas comuns, a não ser o síndico, que é o mandatário eleito escolhido pela massa condominial. Bacana. E Francisco? Na realidade, Thiago, Vanessa falou tudo e é importante a gente discernir o seguinte: essa confusão acontece sobretudo logo na entrega do empreendimento, né? Quando a construtora vai entregar um empreendimento para a massa condominial, obviamente que o condômino, aquele que já adquiriu a unidade, ele precisa fazer a vistoria da sua unidade privativa. Então ele vai lá, antes de receber, ele faz aquela vistoria, aponta os vícios que ele consegue detectar, às vezes uma parede riscada, uma torneira que não funciona. Normalmente as construtoras fazem um laudo, marcam uma data e depois corrige aqueles problemas que estão ali apontados por ele quando surgem, e logo na sequência entrega a chave da unidade privativa. Concordo plenamente com o que a Vanessa falou. Unidade privativa é uma relação entre o comprador e a construtora, né? Se eu tenho que ter a minha unidade, se o meu financiamento está aprovado, se eu tenho condição de acessar aquela minha unidade, isso é uma relação comercial construtora com o adquirente. No caso do controle, a chave de acesso do portão das áreas de uso comum, normalmente o que os condomínios fazem, não tem como ser diferente, é adquirir aquilo numa quantidade destinada a cada unidades e obviamente cobrar aquilo do condômino, né? Seja incluído na sua taxa ordinária, seja efetivamente cobrando avulso. Não faz nenhum sentido, né, você achar que você passou a ser proprietário de uma unidade e você simplesmente tem que o síndico prover tudo. Relação da sua unidade privativa é você com a construtora. Relação com as áreas comuns, obviamente que é com o síndico. Então, o que a gente precisa, na realidade, muitas vezes, e aí também é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, às vezes o síndico fala assim, toma a chave e vai e tira a cópia, condômino. Pega né? Isso não acho que é uma boa prática, porque muitas vezes, da forma como ele tira um, ele tira outro, e ele pode passar isso para um terceiro, para uma pessoa que nem faz parte ali daquela coletividade, acessar o prédio. A gente vê muitos problemas, às vezes, de uso de garagem, porque você pega um controle de uma pessoa e passa para outra, e a pessoa nem é condômino, e agora? Qual é o veículo que está habilitado, né? A entrar, quem é que... E tudo aquilo que eu facilito demais, eu comprometo a segurança, eu comprometo a ordem. Então, o importante mesmo é que as pessoas conversem, o síndico providencie aquilo que é da área comum e, obviamente, cobre daquele morador, né? Inclua na taxa de condomínio, enfim. Bacana! Então é isso aí, meu amigo Moraes. Espero que você possa ter esclarecido suas dúvidas aí.
E eu quero mandar um abraço aí pro pessoal da Altec Elevadores, você que é de Brasília, pessoal, entra lá na @Altec Elevadores, empresa muito bacana aqui no ramo de elevadores, modernização, instalação, cara, tem sede própria, elevadores próprios, cara, vai te ajudar bastante, amigãozinho. Então não esquece aí, ó, anota esse número aí, Altec Elevadores, fala também da Central Soluções, administradora de condomínios e terceirizador. Então você tá querendo fazer aí, reduzir o seu custo, botar uma empresa de alto padrão de qualidade, lembre-se, a Central, vamos lá, @Central Soluções, beleza? No Instagram aí, procure, você vai ter muita informação bacana, um Instagram legal com muitas informações pro sítio, que também não posso falar do nosso amigo aqui, o Francisco, da Residência Web, não esqueça, @Residência Web, isso aqui é inteligência condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui, condomínio é papo, eu quero te mandar um abraço, Moraes, só lembrando pra você que toda terça-feira, canal 55 aí no Rio de Janeiro, tem nosso programa Inteligência Condominial pela TVN Brasil às 21 horas. Então, ó, espalha pro pessoal aí. Vamos que vamos, né, Vanessa? Com certeza. Então é o seguinte, vamos para a próxima pergunta aqui do dia. A nossa conterrânea aqui, né? A nossa amiga Cristina Sena, do Águas Claras, Brasília. Ô, Vanessa, você faz consultoria pelo Brasil? Eu faço, dou mentoria hoje com coach sistêmico. Tá, mas você vem presencialmente? Olha, hoje com a pandemia, os meus atendimentos têm ocorrido virtualmente, mas sim, quando precisa, eu faço isso também presencial. Então a única forma de ver você presencialmente é contratando a sua consultoria. O Interesse Condominial vai contratar a sua consultoria para você vir aqui dar uma consultoria para nós, né, Francisco? Vai ser um grande prazer. Vai ser mas para você não precisa, nem de convite, eu vou com o maior prazer do mundo. Ficou registrado para a eternidade, tá aqui agora. Então vamos que vamos lá para nossa amiga Cristina Sena. Eu achei interessante isso aqui, cara. Vamos lá. Fala o seguinte: moro em um condomínio em Águas Claras, DF, que hoje pela manhã nos surpreendeu em nossos novos valores das áreas pagas. O condomínio alegou que as mesmas não aumentam há muito tempo. Aí ela coloca aqui embaixo, para mim que é engraçado, que ela na verdade está reclamando porque repentinamente houve um aumento, né, dos serviços que é prestado no condomínio de uma forma paga, né? E eu achei interessante pra caramba porque tem muita coisa. Ela falou que aumentou o valor da churrasqueira, cinema, espaço gourmet, fogão elétrico, lavanderia, music house, eu acho que é uma boate, deve ter dentro do condomínio, salão de festa e spa. Aí ela pergunta se o síndico pode fazer isso. E aí, Vanessa, o síndico pode sair aumentando tudo assim? Não, de forma nenhuma. Ele precisa, né, ter uma deliberação em assembleia. Normalmente esses valores, né, cobrados em áreas pagas do condomínio, eles vêm previstos na convenção, que é esse documento que reúne as principais regras de convivência e também a questão financeira do prédio para essas áreas pagas. Então o síndico ele deve estar baseado, qualquer aumento para essas áreas que normalmente seguem alguns percentuais, né? Existem formas, inclusive, que a própria convenção traz como essas cobranças vão acontecer, ela deve ser vista, não é, pela Assembleia, ela deve ser trazida por uma decisão assemblear. O síndico ele não pode, a não ser que a convenção traga algo diferente, tá? Sempre é bom falar isso, eu gosto muito de falar da convenção. É a convenção do condomínio que vai trazer e determinar todas essas regras de como o condomínio vai ser gerenciado, mas normalmente os valores cobrados das áreas pagas da edificação são trazidos em percentuais pela taxa de condomínio, a menor taxa normalmente, né, um percentual disso, e ele vai aumentando de acordo com o aumento da previsão orçamentária, da taxa condominial, não de forma aleatória. Pode acontecer, como de fato já aconteceu em um condomínio que eu advogo, de que o síndico ele não aumentou, ele suspendeu a cobrança, ele suspendeu o aumento que já havia sido previamente aprovado em assembleia, e por conta da pandemia eles resolveram suspender todo e qualquer aumento e suspender também os rateios que estavam acontecendo. E aí depois os moradores que são mal informados, por isso eu digo da participação do morador em assembleia, falaram, mas o síndico ele aumentou a minha cota condominial. Quando foi ver o boleto, o rateio que havia sido suspenso voltou a ser cobrado, e aquele aumento que deveria ter vindo nas áreas sociais do prédio, cinema, enfim, como disse bem a Cristina, no condomínio dela, tem muitas áreas
para serem cobradas, ele trouxe aquele aumento que já tinha sido aprovado em Assembleia. Então tem que verificar o caso concreto, verificar o que está na convenção, o que foi deliberado em Assembleia e o motivo desse aumento. Se for sem nenhum tipo de lastro, nenhum tipo de documento que autorize o síndico, eu entendo que aí é uma questão de que não poderia, né, um procedimento incorreto. Mas eu só consigo falar certinho, né, o que está acontecendo, analisando essas circunstâncias, essas situações aqui trazidas. Bacana, essa é a nossa amiga Vanessa Muniz, direto da Dinamarca. E aí, Francisco? Tiago, isso aí é muito recorrente, essa questão, e no Residência Web a gente vê que normalmente quando o morador reclama desse reajuste de preços desses ambientes reserváveis, que de fato há um custo, né, para a manutenção deles, e não faz sentido você atribuir todo aquele custo a um condômino, por exemplo, que não utiliza. Então é muito comum se cobrar um valor à medida da utilização. Então, assim, além do que a Vanessa colocou, que eu concordo 100%, às vezes você tem ambientes, por exemplo, que o custo daquele ambiente específico, toda vez que ele é utilizado, ele requer uma preparação prévia, né? Posso até citar um exemplo que aconteceu num condomínio que usa o Residência Web aqui, onde ele tinha lá, por exemplo, um ofurô que estava junto da sauna lá, e no condomínio, quando foi implementado, aquele espaço era um espaço gratuito. Só que você não tinha no condomínio à época, né, uma regra de utilização dele em relação a limitações, quanto cada unidade podia reservar, qual era a antecedência daquele ambiente. E tinha uma unidade que reservava todo dia. Então você imagina o custo para o condomínio, se tornava às vezes um ambiente que era de uso coletivo, passava a ser um ambiente quase que privativo. Então a gente precisa observar as regras. O que eu acho que é mais importante é definir, e isso realmente é uma obrigatoriedade, esses valores precisam ser registrados na Assembleia. Seja um percentual da taxa de condomínio, se você tiver um controle apurado do custo para manter aquele espaço, para poder fazer depois um retrofit daquele espaço, porque muitas vezes com o tempo ele vai ficando desatualizado, você precisa trocar os equipamentos, fazer manutenção. E uma coisa que é muito comum que acontece, Thiago, e isso gera muita confusão, e com Residência Web você pode evitar isso, que é o seguinte, uma coisa bem básica. Digamos que você fez uma Assembleia hoje, e resolveu, né, por necessidade, reajustar as tarifas de utilização daqueles espaços. Só que essa decisão da Assembleia foi tomada hoje. E eu já tinha feito uma reserva com antecedência, digamos, né, há 2 meses atrás, para usar no próximo fim de semana, né, o espaço gourmet daquele meu empreendimento. E aí fica a dúvida, eu vou pagar a taxa nova, eu vou pagar a taxa antiga? Então é sempre interessante, quando tomar essa decisão, a decisão pensar sempre para frente, né? Então você comunica lá a administradora de condomínio, registra no sistema que reservas a partir daquela Assembleia, reservas feitas, não as anteriores, por exemplo, a partir daquela Assembleia terão uma nova tarifa, mas aquelas que foram feitas previamente, elas vão manter a tarifa anterior, ou a Assembleia pode deliberar, não, a partir de hoje qualquer utilização é preço novo. Então, vale o que está na convenção, vale o que está na Assembleia. E é muito importante você divulgar isso, divulgar inclusive o porquê. Porque senão como é que você faz a manutenção daqueles espaços? Senão como é que você faz uma atualização daqueles espaços? Então, comunicação é tudo, né? Então você pode, com recurso hoje tecnológico, fazer isso com tranquilidade. E é bom a gente ressaltar aqui, para você que está nos ouvindo aqui na Ativa FM 98.1, você que é condômino, você que é síndico. Cara, domine a sua convenção. A convenção é a regra do jogo. Lá fala o que pode, o que não pode, como deve ser feita essas mudanças. Não é verdade, Vanessa? A gente tem que ter mais atenção com a convenção. Exatamente. Olha, e assim, uma coisa importante, ninguém pode alegar ignorância à convenção, ao regulamento interno, à lei, às decisões das assembleias, né? Os moradores, eles têm que, por isso que eu digo, eles têm que também saber o seu papel dentro do prédio. Ah, eu não sabia. Olha, então agora você já está sabendo e recomendo a leitura. Por isso eu recomendo aos síndicos também, de forma pontual, encaminhar a convenção, o regulamento interno aos moradores novos que chegam à edificação, encaminhar também de forma periódica a convenção e o regulamento interno aos moradores para relembrar que é o documento e a cartilha que rege a vida em sociedade daqui do início, porque senão os moradores eles acham que eles não têm obrigação de saber. E outra, olha, eu recebi uma mensagem, essa mulher falou, qual que é o horário da sauna? Desculpa, ela não pode ir lá consultar o regulamento interno e verificar? Você percebeu? Então a gente às vezes tem tanto trabalho no meio do caminho, já é um trabalho bastante árduo, bastante movimentado, que se o morador ele também fizesse a lição de casa e fosse lá buscar o que também é de competência dele, seria menos trabalho por
o síndico. Por isso que eu falo, assumir responsabilidade, saber o que está na convenção, saber o que está na lei. Ai, não deu para ir na assembleia, leia a ata depois. Mas não seja ignorante e não queira achar que o síndico é aquele que vai ficar lendo a ata e lendo tudo para o morador. A gente fala, né? Eu acho que está na hora do condômino entender que ele tem que participar do processo. Não tem outro jeito de haver alguma mudança se você não participa. Eu costumo dizer que o condomínio é a pequena célula do nosso país e funciona do mesmo jeito. E por que as coisas não acontecem? Porque as pessoas não participam. É verdade? Então, assim, cara, igual eu falo, outra coisa, a gente não pode reclamar, eu falo assim muito no programa, eu falo, ó, você é condono que escolheu morar no condomínio, então você aceitou aquelas regras, então respeite aquilo que você mesmo aceitou, a não há de comprar aquele apartamento. A gente tem que começar a ler e botar em ação, e respeitar também o convívio social ali, é verdade, Francisco? Sim, isso que a Vanessa falou, eu concordo muito, até quero dar um exemplo aqui, que não é do meio condominial, mas assim que vale também. Primeiro, reforçar o seguinte, é legal toda vez que você, condômino, chega numa unidade que é a administração, que é a gestão, entregue para você aquele kit de boas-vindas, vamos dizer assim, que você mande lá o comissão, o regimento interno, que se apresente a equipe do condomínio, isso é legal, gera uma certa cumplicidade também e deixa registrado ali efetivamente que você passou todo o regramento para aquele condômino, para depois ele não alegar que desconhece, né? Certa época, Thiago, durante uma parte da minha vida profissional, estou muito no segmento tributário também, e só para ilustrar o que a Vanessa estava colocando há pouco, um belo dia eu fui substituir um amigo que adoeceu numa empresa de consultoria para tirar dúvidas, né, de empresas à época de legislação tributária, na época especificamente impostos federais, imposto de renda, PIS, COFINS e assim por diante. E por coincidência, esse amigo que eu fui substituí-lo, que ele adoeceu, também chamava Francisco, foi uma coincidência. Ministrava treinamentos, né, na área tributária para essa empresa, uma empresa muito grande, uma multinacional, e ele era um consultor fixo, então você pagava uma... Eu queria fazer só um parênteses, o nome da empresa, pessoal, que prestar consultoria, chamava Inteligência Condominial Sindicância Condominial. Pode continuar, vai. Perfeito. E aí, o que acontece? Aconteceu uma coisa muito curiosa, porque eu era apenas professor, né, dessa empresa, ministrava cursos in company para outros segmentos, e a pessoa que trabalhava na área de imposto de renda adoeceu e não tinha ninguém para substituí-lo. E naquela época a legislação tributária brasileira mudava com muita frequência, sobretudo na virada do ano. E aí a gerência da empresa falou: Francisco, você não pode vir aqui e tirar 2 dias de plantão do Francisco, né, seu xará aqui, que ele trabalhava basicamente o seguinte: a pessoa tinha uma dúvida, ligava lá no telefone da empresa, à época, e perguntava: escuta, eu li a legislação e não entendeu isso, e como é que fica? Você pode me explicar? Pode me tirar a dúvida do PIS, do COFINS, daquela coisa toda. E aí, para ajudar o colega, né, eu falei: tudo bem, eu topo, né? A coincidência maior é que ele também chamava Francisco, né? E a primeira ligação que eu ouvi, que eu recebi, na realidade, foi uma pessoa que me ligou e fez a seguinte pergunta: eu fiquei sabendo que mudou a legislação do imposto de renda, queria saber o que mudou. A pergunta, nunca esqueci disso, a pergunta foi exatamente essa. Eu fiquei até, né, como a gente está aqui nos bastidores, meio que chocado. Falei: meu amigo, você já leu a legislação? Falei, a minha resposta para ele foi essa: você já leu a legislação? Não. Então, se você não leu a legislação, você não conhece o assunto, como é que eu vou lhe explicar o que mudou? Então, primeiro você vai ler, depois se você tiver alguma dúvida, aí você retorna a ligação que eu lhe atendo. Nem sei se esse amigo meu depois perdeu o emprego por minha causa, mas assim, o fato é que o que acontece é que as pessoas têm preguiça de ler. Isso que a Vanessa colocou é uma realidade. As pessoas querem tudo mastigado, né? E muitas vezes elas jogam toda essa sobrecarga como se fosse um ônus nosso. Então, durante 2 dias que eu fiquei substituindo esse amigo, foi uma experiência muito interessante, mas eu recebi vários questionamentos nesse sentido. As pessoas, sem saber o que estava acontecendo, queriam saber o que mudou. Como eu não sei o nível de conhecimento da pessoa, como é que eu vou explicar alguma coisa? Então, a dica que fica, que é muito importante, é o seguinte: leia, anote as suas dúvidas e aí depois você interaja. Sem fazer a sua parte fica muito difícil, sobrecarrega a gestão com coisas tão pequenas, né? É isso. Verdade. Então, minha amiga Cristina, um beijo no coração, espero que tenhamos te ajudado no seu dia a dia, não só você, mas todos os síndicos aí do Brasil todo, porque aqui é Inteligência Condominial, Revolução dos Condomínios, porque aqui, condomínio é papo popular, vem conosco aqui o programa mais bem humorado do mundo condominial. Vamos para a reta final do nosso programa aqui, né? Vanessa. Oi. Eu gosto da Vanessa. Vanessa, como é que é ser síndica viajante, toda semana num lugar diferente? É bacana, né? Isso
aí ajuda a aguçar a flexibilidade, né? A gente consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, falando com pessoas diferentes, aumenta a nossa inteligência emocional e aumenta também a clareza dos nossos papéis, inclusive no prédio, para que a gente tem vida, não é? Que a gente não é síndico, a gente está síndico. Beleza, então é o seguinte, deixe a sua mensagem da semana aí pros síndicos do Brasil, da Europa e quem sabe até em Marte, não sei, né? Ontem teve reportagem que falou que tem vida fora da Terra, quem sabe nesses planetas e tem condomínios, né? Fique à vontade, sua mensagem final, Vanessa Muniz, síndica 14 mil estrelas. Obrigada pelo carinho, Thiago. Obrigada, Francisco, por esse carinho incrível que vocês têm comigo. Olha, estando em todos os trabalhos que a gente desenvolveu hoje, eu vou falar uma frase de Rumi, né, que diz assim, olha, pare de viver tão pequeno. Você é o universo em movimento estático. Você nasceu com potencial. Você nasceu com bondade e confiança. Você nasceu com ideias e sonhos. Você nasceu com grandeza, você nasceu com asas, você não está destinado a rastejar, então não rasteje. Você tem asas, aprenda a usá-las e voe. Bacana, é isso aí, amigão síndico, voe. Meu amigo Francisco, suas considerações finais, meu jovem, fica à vontade. Vanessa, um grande abraço, é uma satisfação muito grande estar aqui dividindo essa bancada contigo e com o Thiago. Acho que a gente troca conhecimento, mas também se diverte, aprende, né? É muito legal. E eu queria dizer o seguinte, fazendo um paralelo aí, até pegando um pouquinho do gancho daquilo que a gente conversou hoje, você imagina que o trem, ele funciona como uma grande engrenagem, onde você tem, né, a locomotiva em si que puxa os vagões e você tem o trilho. Então, muitas vezes, o papel da locomotiva é do síndico, né, que faz a coisa acontecer. Mas a locomotiva passa e os trilhos ficam, né? Então, os condôminos, eles são os trilhos. Então, é importante que a gente verifique que, dependendo da forma como os trilhos se comportam, o trem pode inclusive ir adiante ou pode descarrilhar, né? Então fica aí essa reflexão no sentido de que as pessoas se sintam partes do processo, que se engajem verdadeiramente, que não atribuam a única responsabilidade, seja pelo sucesso ou seja pelo fracasso, à gestão. É bom quando todo mundo ganha, é bom quando todo mundo participa, é bom quando todo mundo também se compadece com o gestor, quando ele faz o possível e ele não tem, né, não tem obrigatoriedade de acertar a gente. O síndico, a síndica, ele não é um robô, é um ser humano. E como ser humano, ele também precisa ser um momento de descanso, precisa ser um momento de lazer, de reflexão. Então é isso, né? Vamos que a semana só está começando. Beleza, pessoal, quero agradecer a todos os participantes de hoje, amiga Vanessa Muniz, amigo Francisco, aí, nosso compartilho aqui a bancada, o conhecimento com você. E a mensagem final é o seguinte, hein, meu amigo síndico? Me fiz entender? Espero que sim, espero que esse programa ajude você na sua gestão do dia, porque isso aqui é inteligência condominial, a revolução dos condomínios, porque condomínio é papo por lá. E vou encerrar de forma diferente hoje. Vanessa Muniz, nota 10. Francisco, Residencial Web, nota 10. Isso aí, amigão síndico. Tenha uma ótima semana. Fui! Obrigado! Ativa